estudo de hoje tem como título Conspirações pagãs contra Neemias. O relato da reconstrução dos muros de Jerusalém nos dias de Neemias não é apenas uma história antiga, é também uma poderosa ilustração espiritual para o nosso tempo. O texto que estudaremos hoje mostra como Satanás utiliza conspirações, tanto abertas quanto ocultas, para tentar interromper a obra de Deus. Seus ataques se concentram especialmente contra aqueles que demonstram zelo sincero e que se colocam à frente do trabalho do Senhor. O mais perigoso, porém, nem sempre são os inimigos declarados do lado de fora, mas sim as traições e as influências nocivas que surgem dentro do próprio povo de Deus. Ao olharmos para a história de Neemias, encontramos um exemplo marcante de fé, coragem e dependência total do Senhor diante de grandes desafios. Neemias não apenas reconstruiu os muros físicos de Jerusalém, mas também ajudou a restaurar a esperança e a vida espiritual do povo. No artigo publicado na revista Sinais dos Tempos, Ellen White destaca como Neemias enfrentou oposição, críticas e ameaças, mas permaneceu firme. Vamos a Sinais dos Tempos, de 3 de janeiro de 1884, que diz o seguinte: Sambalate, Tobias e seus confederados não ousavam fazer guerra abertamente contra os judeus, mas com crescente malícia continuavam seus esforços secretos para perturbá-los, feri-los e desencorajá-los. O muro em torno de Jerusalém estava rapidamente se aproximando da conclusão. Quando ele estivesse terminado e seus portões erguidos, esses inimigos de Israel não poderiam esperar forçar uma entrada na cidade. Portanto, eles estavam mais ansiosos e determinados nos seus esforços para parar a obra sem demora. Por fim, conceberam um plano para tirar Neemias do seu posto e matá-lo ou aprisioná-lo enquanto o tinham em seu poder. Amados irmãos, hoje, o povo de Deus tem uma obra para realizar, e não é diferente do que aconteceu no passado. O inimigo continua a agir, procurando meios de nos impedir de cumprir aquilo que o Senhor nos confiou. O inimigo é astuto e covarde. Ele não costuma se mostrar de forma aberta, mas ele opera pelas sombras, conspirando e tentando nos enfraquecer. Esse é o método de Satanás. E precisamos entender algo importante. Assim como nos dias de Neemias existiu Sambalás e Tobias, hoje também existem pessoas que o diabo usa como instrumentos para tentar atrapalhar e fazer parar a obra de Deus. São Sambalás modernos, levantados pelo inimigo para semear confusão, espalhar críticas e gerar desânimo. O objetivo continua o mesmo: parar a obra antes que ela se complete. Por isso, não estranhe se, quando você estiver a fazer a obra de Deus, o inimigo se levantar com mais força. É justamente aí que ele fica mais agressivo, tentando nos fazer desistir. Mas não podemos ceder. Precisamos permanecer firmes, vigilantes e confiantes no Senhor, pois Ele é quem nos dá força para terminar aquilo que começamos em seu nome. Fingindo desejar um compromisso entre as partes opostas, propuseram uma conferência com Neemias e convidaram-no a encontrar-se com eles numa aldeia da planície de Ono. Mas o Espírito de Deus, iluminando a mente de seu servo, permitiu-lhe discernir o verdadeiro propósito deles. Diz Neemias: enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e descesse a vós? Mas esses emissários de Satanás eram persistentes. Por 4 vezes enviaram mensagens de igual importância, mas receberam a mesma resposta. Vemos aqui o discernimento espiritual de Neemias. Ele não se deixou enganar por um convite de paz que, na verdade, escondia uma armadilha preparada pelo inimigo. Mesmo com toda a insistência, pois foram 4 vezes que tentaram convencê-lo, Neemias permaneceu firme, sem se desviar do propósito que Deus havia colocado em suas mãos.
Nós também, como reconstrutores dos muros, precisamos aprender a dizer não às distrações e às armadilhas disfarçadas, porque muitas delas chegam parecendo boas, mas têm o objetivo de nos tirar do foco. Estas distrações podem vir por meio de grupos que não estão na verdade presente e que ensinam doutrinas distorcidas, ou através de vídeos e mensagens que parecem espirituais, mas carregam ideias contrárias à palavra de Deus. Nossa obra é grande demais para ser interrompida por essas coisas. Precisamos ter discernimento, ficarmos atentos e não deixar que nada, nem pessoas, nem grupos, nem conteúdos enganosos nos afaste do que o Senhor nos chamou para fazer. Entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá. Segundo estas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Aqui a estratégia do inimigo mudou. Quando ele viu que não conseguiu atrapalhar com convites enganosos, passou a usar a difamação e o boato. Agora estavam a acusar Neemias de estar conspirando contra o rei da Pérsia, dizendo que ele queria levantar aquele muro para, no fundo, se tornar rei. O objetivo aqui é claro. A intenção era colocar medo em Neemias e fazer com que o rei Artaxerxes interviesse para parar a obra. Esta é a estratégia do inimigo. Quando ele não consegue nos distrair ou nos seduzir, ele lança mentiras, espalha calúnias e tenta nos intimidar. Tudo para gerar medo e interromper aquilo que Deus nos mandou fazer. Temos de estar atentos e firmes, sabendo que o diabo continua usando as mesmas armas hoje. Ele levanta falsas acusações, distorce nossas intenções e lança boatos justamente para nos enfraquecer e paralisar a obra do Senhor. Mas assim como Neemias, devemos permanecer confiantes, sabendo que quem nos chamou é fiel para sustentar e defender a sua causa. Se os relatos mencionados tivessem realmente circulado, haveria motivo para apreensão, pois logo teriam chegado aos ouvidos do rei, a quem uma leve suspeita poderia provocar as mais severas medidas. Mas Neemias estava convencido de que a carta era totalmente falsa, escrita para despertar seus temores e atraí-lo para alguma armadilha preparada por seus inimigos. Esta conclusão foi reforçada pelo facto de a carta ter sido enviada aberta, evidentemente para que o conteúdo pudesse ser lido pelo povo e assim intimidá-lo também. Neemias reconheceu logo o truque do inimigo. A carta foi enviada aberta de propósito, para que o boato se espalhasse entre o povo e causasse um alvoroço, criando uma pressão psicológica sobre ele. O medo coletivo também é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Quando o povo começa a ficar ansioso, confuso, tomado por boatos e fofocas, o inimigo ganha espaço para enfraquecer a fé e parar a obra de Deus. Por isso, precisamos ter discernimento espiritual e não dar ouvidos a toda conversa que corre por aí. Nem todo alarde vem de Deus. Muitas destas situações são apenas estratégias do adversário para nos distrair, nos amedrontar e nos afastar do propósito que o Senhor colocou em nossas mãos. Devemos permanecer firmes, sem nos deixar levar pelos boatos, na certeza de que Deus está no controle e defenderá a sua obra. Ele, portanto, prontamente devolveu a resposta. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Ele não ignora os artifícios de Satanás e sente-se seguro de que todas essas tentativas são feitas com o propósito de enfraquecer as mãos dos construtores, para que sua obra não possa ser realizada. Ele se volta para a fonte de força com a oração. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos.
A resposta de Neemias foi direta e firme. Ele não deixou espaço para debates ou discussões inúteis. Chamou a mentira pelo nome e logo em seguida voltou-se a Deus em oração, pedindo força para continuar. Neemias não perdeu tempo alimentando polêmicas ou tentando se justificar diante das acusações. Ele sabia que isso só faria com que ele gastasse energia que precisava ser colocada na obra. Em vez disso, ele foi direto ao ponto, colocou o assunto nas mãos do Senhor e seguiu em frente. Quantas vezes nós ficamos presos em conversas intermináveis, tentando nos defender de boatos, quando na verdade deveríamos apenas colocar tudo diante de Deus e pedir forças para prosseguir? O inimigo quer nos distrair, mas quem tem firmeza de propósito não perde tempo com o que não edifica. Precisamos seguir firmes, orando e continuar a obra do Senhor. Satanás havia sido derrotado repetidas vezes e agora, com mais profunda malícia e maior astúcia, passou a inventar uma armadilha ainda mais sutil e perigosa para o servo de Deus. Sambalate e seus companheiros foram levados a contratar homens, professando serem amigos de Neemias, para lhe darem maus conselhos como sendo a palavra do Senhor. A principal pessoa envolvida nesse trabalho nefasto era Semaías, que anteriormente havia sido tido em boa reputação por Neemias. Esse homem fechou-se numa câmara perto do santuário, como se temesse que sua vida estivesse em perigo, e Neemias foi consultá-lo como alguém que era especialmente favorecido por Deus. Quando os ataques externos falharam, o inimigo mudou de estratégia e passou a usar aliados internos. Semaías era visto como um amigo de Neemias, alguém que parecia espiritual, piedoso e comprometido com Deus. Mas, na verdade, ele havia se vendido para dar conselhos enganosos, usando até o nome do Senhor para justificar suas palavras. Esse é o ataque mais perigoso, o engano religioso, vindo de dentro do próprio povo de Deus. Existem pessoas que parecem estar do nosso lado e que até parecem falar em nome de Deus, mas na verdade estão servindo aos interesses do inimigo. Isso acaba confundindo, dividindo e desviando o povo do verdadeiro propósito. Precisamos vigiar para não cair nesse tipo de armadilha. Nem toda palavra espiritual vem de Deus. O diabo, muitas vezes, usa pessoas influentes e aparentemente piedosas para lançar conselhos que, se forem seguidos, podem nos desviar do caminho. Devemos provar tudo diante do Senhor, examinar a motivação e não nos deixar enganar. Nessa época, o templo estava protegido por muros e portas, enquanto as portas da cidade ainda não haviam sido erguidas. Esse enganador, portanto, professou grande preocupação com a segurança de Neemias e aconselhou a buscar abrigo no templo. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. A resposta destemida do herói foi: um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Semaías usou o medo da morte para tentar desviar Neemias. Aconselhou a se esconder no templo, dizendo que assim estaria seguro. Mas aquilo não passava de uma armadilha disfarçada de conselho espiritual. O mais grave é que Neemias, não sendo levita, não tinha permissão para entrar naquele lugar. Seria um ato ilegal, uma violação clara das ordens de Deus, mas Neemias recusou, sabendo que obedecer a Deus é mais importante do que preservar a própria vida. Muitas vezes o medo tenta nos empurrar a comprometer princípios, a transgredir mandamentos do Senhor por uma falsa segurança, para proteger nosso nome, nosso conforto ou até mesmo nossa vida. Mas o servo fiel permanece firme, ele não negocia valores, não transgride a vontade de Deus por medo das consequências. Se Neemias tivesse seguido aquele conselho traiçoeiro,
teria sacrificado sua reputação de coragem e fé em Deus, e teria parecido covarde e desprezível. O alarme ter-se-ia espalhado entre o povo, cada um teria procurado a sua própria segurança, e a cidade teria sido deixada desprotegida para cair presa dos seus inimigos. Esse movimento imprudente teria sido uma rendição virtual de tudo o que tinha sido conquistado. Um ato de covardia por parte de Neemias teria colocado tudo a perder. O medo é contagioso. Se ele, como líder, tivesse vacilado e corrido para se esconder, todo o povo teria perdido o ânimo e a confiança. A obra poderia ter parado ali mesmo. Isso nos mostra a enorme responsabilidade de quem está em posição de liderança. A coragem do líder não é só para ele, ela sustenta e inspira muitos. Da mesma forma, sua fraqueza pode desanimar a todos aqueles que ele lidera. Se Deus nos coloca à frente de algo, seja na família, na igreja ou em qualquer lugar, devemos lembrar que nossa postura fortalece ou enfraquece os que nos seguem. Devemos ser firmes, sem ceder ao medo, sabendo que nossa fidelidade é fonte de ânimo e segurança para muitos. Neemias não demorou a perceber o verdadeiro caráter e objetivo de seu conselheiro. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Neemias teve discernimento espiritual para perceber que aquele conselho não vinha de Deus, mas sim de um coração comprado, corrompido pelo suborno. O objetivo por trás era claro: levar Neemias a pecar, entrando no templo de maneira proibida, para depois tê-lo como alvo de difamação. Isso revela mais uma estratégia do inimigo. Ele primeiro tenta nos induzir ao erro, nos empurra a quebrar princípios e depois usa justamente o nosso tropeço para nos acusar, nos envergonhar e nos desqualificar diante dos outros. Por isso, precisamos estar vigilantes e atentos. Nem toda orientação ou porta aberta vem do Senhor. O diabo muitas vezes arma situações que parecem soluções, mas na verdade são iscas para nos fazer cair. E quando caímos, ele não perde tempo, é o primeiro a apontar o dedo e nos acusar. Temos que rejeitar o que não vem de Deus e permanecer firmes, sem dar espaço ao pecado, sabendo que nossa integridade é um escudo contra as armadilhas e as acusações do inimigo. Em vista da importante obra que Neemias empreendera, juntamente com a integridade de seu caráter e a confiança em Deus que professava sentir, seria altamente incoerente que ele se escondesse como se estivesse com medo. A preservação da própria vida não seria uma desculpa suficiente para tal procedimento. O infame conselho dado a ele foi apoiado por mais de um homem de alta reputação, que, enquanto professava ser seu amigo, estava secretamente em aliança com seus inimigos. As mulheres também, embora fingindo ter recebido grande luz de Deus, venderam-se humildemente para servir a causa dos pagãos. Neemias ora para que Deus reconheça os seus maus desígnios e os recompense segundo as suas ações. A falsa piedade, naquela época, estava espalhada por todos os lados. Homens e mulheres que diziam ter luz de Deus, que se apresentavam como espirituais, na verdade estavam recebendo dinheiro dos adversários para enganar e desviar Neemias. Era uma rede de hipocrisia financiada pelo inimigo, usando a aparência de santidade para sabotar a obra de Deus. Mas Neemias não se deixou abalar. Ele não saiu por aí tentando se vingar ou se justificar. Em vez disso, fez o que sempre fazia. Levou tudo a Deus em oração, confiando ao Senhor o juízo daqueles hipócritas. A oração é nosso maior recurso contra traições, falsidades e armadilhas do inimigo. Quando somos feridos ou enganados por quem deveria caminhar ao nosso lado, o melhor que podemos fazer é colocar a situação nas mãos de Deus, que é justo e conhece os corações.
Assim permanecemos em paz, protegidos da amargura e firmes no propósito que do Senhor nos confiou. Apesar de todas as conspirações dos inimigos, abertas e secretas, a obra de construção prosseguiu firmemente. O muro ergueu-se à altura adequada, e cerca de 2 meses após a chegada de Neemias a Jerusalém, a cidade santa estava cingida com as suas defesas, e os construtores podiam caminhar sobre os seus muros e olhar para os seus adversários estupefatos. Diz Neemias: E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Apesar de todas as conspirações, mentiras e armadilhas, o muro foi concluído em tempo recorde. E o mais impressionante é que os próprios inimigos tiveram de admitir que aquilo só poderia ter acontecido com a ajuda de Deus. Eles foram obrigados a reconhecer que havia uma mão poderosa operando ali, muito além da capacidade humana. Quando perseveramos na obra do Senhor, mesmo em meio a ataques e pressões, Deus honra o nosso trabalho. Ele conduz o que se coloca em suas mãos, e no final até aqueles que se opõem acabam reconhecendo que foi Deus quem realizou a obra. Por isso, não desanimemos. Continuemos firme e façamos o que Deus nos mandou fazer, porque no tempo certo Ele vai confirmar o fruto do nosso esforço, e sua glória será tão evidente que até os adversários verão e terão de confessar que foi o Senhor quem operou através de nós. No entanto, a impressionante evidência de que a mão do Senhor estava com Neemias não foi suficiente para conter o descontentamento, a rebelião e a traição. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias. Aqui se veem os maus resultados do casamento com idólatras. Nessa união, Satanás obteve a vitória. Uma família de Judá tinha se ligado aos inimigos de Deus, e a relação tinha se revelado uma armadilha para o povo. Muitos outros também se uniram em casamento com os pagãos. Estes, como a multidão mista que subiu com Israel do Egito, eram uma fonte de constantes problemas. Não estavam de todo o coração no serviço de Deus. Quando sua obra exigia um sacrifício, estavam prontos a violar seus próprios juramentos solenes de cooperação e apoio. Tudo isso tendia a enfraquecer e desencorajar aqueles que procuravam edificar a causa de Deus. Mesmo depois do milagre da reconstrução do muro, ainda havia infiltração e traição no meio do povo. Tudo isso por causa dos casamentos mistos com pagãos, que abriram brechas e comprometeram a fidelidade a Deus. As alianças impróprias podem se tornar uma porta perigosa, por onde o inimigo entra para semear confusão, dividir os corações e desviar o povo do Senhor. As ligações sentimentais erradas, aquelas que não têm Deus no centro, acabam se tornando o laço mais eficaz que Satanás usa para afastar o povo de Deus do caminho da obediência. É por isso que a palavra de Deus nos alerta tanto sobre com quem nos unimos, seja no casamento, nas parcerias ou nas amizades mais íntimas. Precisamos vigiar e buscar sabedoria do alto, para não criar vínculos que depois se tornem armadilhas capazes de enfraquecer nossa devoção e nos afastar da vontade do Senhor. Temos que pedir discernimento ao Espírito Santo, para que nos ajude a manter nossos relacionamentos alinhados com os princípios de Deus, para que nada comprometa nossa fidelidade a Ele. Alguns que haviam sido os primeiros a tramar maldades contra os judeus e a esforçar-se por todos os meios possíveis para causar-lhes a ruína, professavam agora grande desejo de manter relações amistosas com eles. Alguns dos nobres de Judá, que se haviam enredado em casamentos idólatras, tinham mantido correspondência traidora com Tobias e tinham feito juramento de servi-lo.
Agora presumiam representar esse agente do rei, que era um dos maiores inimigos dos judeus. Agora presumiam representar esse agente de Satanás como um homem de habilidade, sabedoria e previsão, e insistiam em que uma aliança com ele seria altamente vantajosa para os judeus. Ao mesmo tempo, traíram-lhe os planos e movimentos de Neemias. Assim, a obra de Deus foi exposta aos seus inimigos, e foi-lhes dada a oportunidade não somente de interpretar mal as palavras e atos de Neemias e fazer circular falsas notícias a seu respeito, mas também de traçar planos para neutralizar seus esforços e impedir sua obra. No entanto, este homem, que tão corajosamente se levantara em defesa dos oprimidos, não exerceu a autoridade com que fora investido e levou à punição os traidores do acampamento. Calmo e desinteressado, prosseguiu ao serviço do seu povo, sem nunca sonhar em abrandar os seus esforços, ainda que estes fossem retribuídos apenas com ingratidão e traição. Aqueles nobres de Judá chegavam a elogiar Tobias, apresentando-o como um homem sábio e respeitável. Mas, na realidade, Tobias não passava de um agente do diabo, trabalhando para minar a obra de Deus por dentro. Mesmo assim, Neemias não retaliou, não saiu perseguindo ou castigando esses traidores. Ele mostrou domínio próprio e continuou firme naquilo que o Senhor o havia chamado para fazer, demonstrando total confiança em Deus. Muitas vezes, os servos de Deus precisarão suportar traições e ingratidão, e não são poucos os casos em que pessoas dentro do próprio povo de Deus se tornam instrumentos para elogiar ou justificar o inimigo. Mas Neemias nos ensina a não perder o foco. Em vez de gastar energia com vinganças ou amarguras, ele manteve seus olhos na obra e seu coração firme no Senhor. Às vezes, o maior testemunho que podemos dar não é revidar, mas seguir trabalhando em paz, sabendo que Deus é quem julga todas as coisas. Assim mostramos que nossa confiança não está em homens, mas no Deus que nos chamou. Todo o poder e política de Satanás tem sido sempre dirigidos contra aqueles que estão zelosamente procurando fazer avançar a causa e a obra de Deus. Embora muitas vezes frustrado, ele também renova seus ataques. Mas é quando ele trabalha em segredo que mais deve ser temido. Os defensores da verdade impopular devem esperar a oposição de seus inimigos abertos. Esta é muitas vezes feroz e cruel, mas é muito menos perigosa do que a inimizade secreta dos que professam estar servindo a Deus, quando no fundo são servos de Satanás. Ao passo que aparentemente se unem na obra de Deus, muitos estão ligados ao seu inimigo, e se de algum modo são contrariados em seus planos ou reprovados por seus pecados, cortejam o favor dos inimigos da verdade e abrem-lhes todos os planos dos servos de Deus e os trabalhos desta causa. Assim colocam toda a vantagem nas mãos daqueles que usam todo o seu conhecimento para impedir a obra de Deus e prejudicar o seu povo. Assim, esses homens de duas mentes e dois propósitos fingem servir a Deus e então passam para o inimigo e o servem, como melhor lhes convém. Aqui temos uma lição que não podemos ignorar. A perseguição aberta, vinda de fora, muitas vezes é menos perigosa do que a traição interna. Quando o inimigo se levanta declaradamente contra o povo de Deus, fica claro quem ele é e o que quer fazer. Mas quando ele consegue operar dentro do povo de Deus, usando pessoas que não têm um coração totalmente rendido ao Senhor, o dano pode ser muito maior. Por isso, precisamos vigiar não apenas contra ataques que vêm de fora, mas também contra a influência daqueles que, mesmo estando no meio do povo de Deus, acabam se tornando canais do inimigo por falta de consagração. Muitas vezes, são esses que abrem brechas para fofocas, divisões, críticas destrutivas e para alianças perigosas que enfraquecem o povo de Deus. Meus irmãos, aqui encontramos uma revelação profunda da estratégia de Satanás. O diabo não perde tempo com quem está morno ou sem compromisso.
ele concentra seus maiores ataques justamente contra aqueles que têm um zelo verdadeiro e estão decididos a fazer a obra de Deus avançar. Ele sabe bem onde está o maior perigo para o seu reino, por isso foca nos que estão firmes no Senhor. Mas o alerta mais sério é sobre o perigo da oposição escondida. A perseguição aberta, por mais dolorosa que seja, muitas vezes é menos perigosa do que a traição que vem de dentro. Há pessoas que parecem cooperar, até participam ativamente da obra, mas basta serem contrariadas ou confrontadas para mostrar de que lado realmente estão e acabam revelando segredos, entregando estratégias e servindo aos interesses do inimigo. Há os que fingem servir a Deus, mas têm o coração dividido. São, como diz Tiago, homens de duas mentes e dois propósitos. Num momento parecem estar a favor do céu, no outro ajudam as trevas, conforme convém ao seu orgulho, ao interesse ou até ao ressentimento. Precisamos vigiar para discernir essas situações, não com um espírito crítico que sai julgando todo mundo, mas com sabedoria do alto. Devemos ter cuidado para não colocar a causa de Deus nas mãos de quem depois pode usar isso contra o próprio povo do Senhor. Todo artifício que o príncipe das trevas possa sugerir será empregado para induzir os servos de Deus a fazer um acordo com os agentes de Satanás. Repetidas solicitações virão para chamar-nos do dever, mas como Neemias, devemos responder com firmeza: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Não temos tempo para buscar o favor do mundo, ou mesmo para nos defendermos de suas deturpações e calúnias. Não temos tempo a perder em autorreivindicação. Devemos manter-nos firmes em nosso trabalho e deixar que ele refute as falsidades que a malícia possa cunhar em nosso prejuízo. As calúnias multiplicar-se-ão se pararmos para respondê-las. Se permitirmos que nossos inimigos ganhem nossa amizade e simpatia, e assim nos afastem de nosso posto de dever, se por qualquer ato desprotegido expusermos a causa de Deus à reprovação, e assim enfraquecermos as mãos dos obreiros, traremos sobre nosso caráter uma mancha que não será facilmente removida, e colocaremos um sério obstáculo no caminho de nossa própria utilidade futura. Não devemos gastar tempo precioso debatendo ou tentando nos justificar diante das calúnias e críticas injustas. Neemias nos ensina que o trabalho fala por si. Se pararmos a obra para responder a cada acusação ou rebater cada boato, acabaremos abrindo espaço para o desânimo, e assim o inimigo conseguirá o que quer, enfraquecer e retardar o avanço da obra do Senhor. Nossa prioridade deve ser continuar no muro, firmes no chamado que o Senhor nos confiou. É perseverando que mostramos quem somos e em quem confiamos. No tempo certo, Deus mesmo vai vindicar nossa causa e deixar claro quem está fazendo a sua vontade. Até lá, o nosso foco deve permanecer no trabalho, sem nos distrair com vozes que só querem nos tirar do propósito. As tentações mais perigosas são as que vêm dos professos servos de Deus e de nossos amigos. Quando pessoas que estão se unindo com o mundo, mas alegando grande piedade e amor, aconselham os fiéis obreiros de Deus a serem menos zelosos e mais moderados, nossa resposta deve ser um apelo à palavra de Deus. Quando eles pleiteiam a união com aqueles que têm sido nossos opositores determinados, devemos temê-los e evitá-los tão decididamente como fez Neemias. Aqueles que se afastam dos velhos marcos para formar uma ligação com os ímpios não podem ser enviados do céu. Qualquer que tenha sido sua posição anterior, seu curso atual tende a perturbar a fé do povo de Deus. Nem todos que parecem espirituais são realmente enviados por Deus. Há muitos que, com uma aparência de piedade, nos aconselham a sermos menos zelosos, não para nos proteger, mas para desviar o nosso zelo e esfriar o nosso compromisso com a obra do Senhor.
Por isso, precisamos medir qualquer conselho, não pela aparência espiritual de quem fala, mas pela palavra de Deus. O nosso padrão é a Bíblia, não a reputação ou o carisma do conselheiro. Neemias nos dá um exemplo claro. Ele não aceitou acordos que, mesmo parecendo sensatos, iriam enfraquecer sua fidelidade ao Senhor. Tais conselheiros são induzidos por Satanás. São servos do seu tempo. Os testemunhos, reprovações e advertências dos servos de Deus são-lhes desagradáveis, sendo uma reprovação às suas propensões mundanas e amantes dos prazeres. Devemos evitar esta classe tão resolutamente como Neemias. A verdade é que quem rejeita as correções de Deus e prefere os prazeres do mundo costuma ser justamente quem mais dá conselhos contra a vontade do Senhor. Fazem isso para aliviar o peso do pecado, quebrar princípios e não se sentirem incomodados pela verdade. Se não tomarmos cuidado, acabamos cedendo, pouco a pouco, em áreas que antes defendíamos com firmeza, comprometendo assim os princípios que o Senhor nos chamou a guardar. Que Deus nos dê sabedoria para identificar esses conselhos perigosos e coragem para manter nossa fidelidade intacta, ainda que isso signifique nos afastar de pessoas que amamos, mas que tentam nos desviar da vontade de Deus para nós. Ao sermos confrontados com os argumentos e sugestões de tais conselheiros, seria bom que cada um de nós perguntasse: deveria eu, que sou um cristão, um filho de Deus, alguém chamado para ser a luz do mundo, um pregador da justiça, que tantas vezes expressei minha confiança na verdade e no caminho pelo qual o Senhor nos conduziu, deveria eu unir minha influência com aqueles que se opõem amargamente à obra de Deus? Deveria eu, um mordomo dos mistérios de Deus, abrir a seus piores inimigos os conselhos de seu povo? Não encorajaria tal atitude os ímpios em sua oposição à verdade de Deus e ao seu povo que guarda o conserto? Tal concessão não me impediria de abrir meus lábios em exortação, advertência ou súplica, em minha própria família ou na Igreja de Deus? Se Paulo ou Pedro fossem colocados em circunstâncias semelhantes, trairiam assim uma confiança sagrada? Não me desprezariam também os homens do mundo? Não desdenhariam ser desviados do seu trabalho vital por dificuldades ou perigos? Amados, esse é um chamado para uma reflexão profunda. Precisamos nos perguntar com toda honestidade diante de Deus: será que estou disposto a comprometer meu testemunho cristão só para agradar os inimigos da verdade? Será que, por medo de desagradar ou por querer ser aceito, tenho me calado quando deveria levantar a voz, seja na minha casa, seja na igreja ou qualquer lugar que seja? O Senhor nos colocou numa posição santa, nos fez luz neste mundo, para defender o que é certo e permanecermos fiéis à sua palavra, ainda que isso nos custe relacionamentos, elogios ou reconhecimento humano. Neemias é um exemplo para nós. Ele não traiu a missão que Deus lhe deu. Não fez acordos para ficar bem com os outros. Não se calou para evitar problemas. Ele foi firme, decidido e leal até o fim. Satanás trabalhará por todo e qualquer meio que possa empregar para desencorajar os ativos servos de Deus. Se o pastor pode ser enganado quanto ao seu dever, então o caminho está livre para os lobos dispersarem e devorarem as ovelhas. Irmãos, o inimigo tem uma estratégia muito bem definida. Ele sabe exatamente onde atacar primeiro. Ele mira nos líderes primeiramente. Porque se conseguir desviar um pastor, um ancião, um professor ou até mesmo um pai ou uma mãe, ele abre caminho para atingir todos que estão debaixo da influência e cuidado dessas pessoas. Se o diabo derruba quem guia, fica mais fácil espalhar confusão, enfraquecer a fé e destruir famílias e principalmente os servos de Deus. Por isso, precisamos estar alertas e orar continuamente por outros e também por nós mesmos, que muitas vezes somos líderes dentro do nosso lar ou em algum grupo. Devemos pedir a Deus para não sermos enganados quanto ao nosso dever,
para que permaneçamos vigilantes, firmes na verdade, sem dar brechas para o inimigo. Assim, protegeremos não só a nossa própria caminhada, mas também de todos aqueles que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. Todo o sucesso da verdade desencoraja os inimigos de Deus, e eles são às vezes forçados a reconhecer que é sua obra, enquanto a odeiam ainda mais por isso mesmo. Os falsos irmãos continuarão a aumentar, aqueles a quem Deus enviou advertências e reprovações, mas que, rejeitando a mensagem enviada pelo céu, dão ouvidos ao conselho de seus inimigos, são a mais severa prova para seus servos fiéis. Os que abandonam a lei louvam os ímpios. Meus irmãos, o êxito da obra de Deus não faz o inimigo recuar. Pelo contrário, só o deixa ainda mais furioso. E o que torna tudo isso mais doloroso é que muitas vezes quem se junta à oposição não são pessoas de fora, mas falsos irmãos, que rejeitam as advertências de Deus e acabam apoiando aqueles que lutam contra o seu propósito. Esse é, sem dúvida, o teste mais difícil para os fiéis: ver gente que deveria estar do nosso lado, defendendo a verdade, se levantar para aplaudir e dar força aos ímpios. Mas mesmo assim, precisamos permanecer firmes, confiando que o Senhor vê todas as coisas e no tempo certo fará justiça. A Bíblia descreve isso com clareza em Provérbios 28, 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Essa é uma advertência muito clara sobre onde termina o caminho de quem rejeita a palavra de Deus. Eles acabam exaltando o erro e se tornando cúmplices do que é mal. Quem se afasta da verdade, mais cedo ou mais tarde, passa a aplaudir aquilo que Deus condena. Que Deus nos guarde desse perigo, nos dê discernimento para não abandonar sua lei e coragem para permanecer do lado da verdade, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente, suportar traições e enfrentar a ira dos adversários. Porque, no fim, o que importa é sermos encontrados fiéis diante do Senhor.